Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 272 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para responder as suas perguntas, as suas dúvidas, as polêmicas depois do GP do Brasil, né? E vamos chamar já o grande Adalto. Eu estou de volta, vou pôr ordem nesse galinheiro, né? Porque vocês viram o tamanho do programa na semana passada, né? 1h40, esses dois aqui, se deixar, é caminhão sem freio na ladeira, o Fábio Campos e o Adalto. Não é isso, Adalto? Não para, vara a madrugada, vai embora. Ah, mas essa corrida valeu, né? Esse final de semana, dava para fazer um Loucos de 4 horas, pô. Dava. Porque a gente, no final, eu achei que a gente tivesse falado de tudo, mas depois eu vi nos comentários uma porrada de coisa que nós não falamos. É porque existem poucas vezes na história da Fórmula 1 você tem um final de semana completo, né? Com tudo, né? Com tudo. Você tem um treino, uma classificação sensacional. Aí tem uma pole surpreendente. Aí tem uma corrida de classificação com uma disputa pelo primeiro lugar, que é uma coisa absolutamente maravilhosa de Deus. Aí depois no domingo você tem a corrida também excepcional. E ainda por cima, no final, quando você acha, não, agora acabou, não vai ter mais nada. Aí me vem a Red Bull e a Ferrari com as polêmicas lá das ordens de tá hora. É muita coisa acontecendo, né? É muita coisa mesmo, é muita coisa. Teve também o lance do Alonso com esse ficou para baixo. Esse aí ninguém ligou. Né? Isso aí você vê, é uma coisa que numa corrida normal a gente ficaria horas. Meia hora. E nessa a gente nem até esqueceu. Nem ligou. Não, e agora ainda tem, agora para frente ainda tem esse GP de Abu Dhabi, que é aquela pista, né, que coitado, né? Eu se fosse o pessoal de Abu Dhabi, já que eles pagam muito dinheiro aí para a FIA, para participar, fazer a última coisa, eu pagaria mais ainda para não ser depois de Interlagos. Eu partia com eles, né? Porque os caras os caras saem de Interlagos e vai para lá, deve ficar todo mundo assim. Não, vai ser pior do que parece, né? Quer dizer, vai parecer pior do que é, na verdade. Isso, exatamente. Eles deviam pagar mais ainda para sair, para tirar Interlagos de antes deles. Né? Quando eles fizeram a reforma ano passado lá em Abu Dhabi, eu achei que eles fossem fazer algumas elevações na pista, entendeu? Uhum. Porque isso muda muito a dinâmica. Inclinada, né? Não fizeram nada, continuou plano, flat, total. Uma pista assim é muito difícil ela ser boa, entendeu? Mas sabe o que é? Eles estão sem dinheiro, Adalto. Muita pesado. Essa crise. Crise danada. Todo mundo comprando carro elétrico, aí os caras, petróleo. Deve ser isso. Os nossos twitters estão aparecendo aqui embaixo, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing. Temos muitas perguntas, né? Como não poderia deixar de ser. Muitas pessoas que foram a Interlagos por recomendação nossa aqui do Loucos. Eu fiquei bem feliz com isso. Temos muitos elogios e temos também algumas críticas que a gente vai fazer, que vai trazer aqui, que vale aí para o pessoal da organização prestar atenção em alguns aspectos aí que aconteceram, né? Muito bem, vamos começar com as perguntas, então. Quando eu ia falar de Abu Dhabi, é que eu tô triste, viu, Adalto? Tô triste. Não sei se estou preparado para a despedida do Vettel. Eu achei que eu estava. Achei que eu estava preparado, mas acho que eu não estou, não. O Vettel, ele deu uma subida de nível como pessoa. O Vettel é um cara muito legal, né? Quando um cara legal vai embora, a gente sente, né? É engraçado isso. Sabe quando eu senti isso? O Alesi. O Alesi era muito legal, ele era um pilotinho bem mais ou menos, mas ele era muito legal, né? Eu lembro quando o Alesi parou, fiquei triste também quando o Alesi parou. Não estou comparando o Vettel com o Alesi, hein, pessoal? Atenção, não tem nada a ver. Estou só falando assim que o cara é legal, aí você fica, né? Eu fiquei assim também quando o Mansell parou. Então, o Mansell. O Mansell parou mal, hein? O Mansell parou mal demais. Mas o Vettel também tá parando mal, né, meu? Não tá bem. É verdade. Não sei, não estou preparado psicologicamente para esse momento, não. Eu gostaria de estar mais preparado. Vamos ver. Vamos ver como. Por isso que ele tá parando, né? Porque se ele estivesse voando, que nem o Alonso, por exemplo. Não ia parar.
Muito bem, vamos lá. Ó, primeira pergunta do Márcio Paulino. Com a mudança de regulamento do ano que vem, maior altura dos carros em relação ao solo, qual equipe será mais beneficiada na opinião de vocês? Teoricamente, nenhuma. Porque vai aumentar para todo mundo. Né? Aumentar para todo mundo. Teoricamente, a Mercedes, não. Porque já que eles têm aquele problema do kick, né? Sabe o que é? Eles já levantaram os carros. Né? Naquela diretiva lá, eles já levantaram os carros. Todo mundo levantou. Então, eles vão levantar muito pouco por aqui. Eles não levantaram na altura que vai ser do ano que vem, mas falta meio centímetro. Então, eu acho que não vai fazer quase diferença nenhuma. Isso você tira no desenho que vai por baixo do assoalho, essa diferença, entendeu? Então, eu acho que não vai pegar alguém mais do que outro. Eu acho que não. Eu acho bem difícil isso. E se a gente falasse aqui também, ia ser um chute. Porque todos vão vir com assoalho diferente o ano que vem. Do primeiro ano, nessa experiência que foi, para a maioria das equipes, mal sucedida, a não ser para a Red Bull, né, que foi bem sucedido, as outras foram todas mal sucedidas. A Ferrari estava bem, depois a diretiva também piorou, né? Então foi uma experiência mal sucedida. A gente até colocou uma reportagem aí do Adrian Newey falando, não entendo como é que o pessoal não se ligou que os carros iam quicar. Era óbvio que os carros iam quicar. Então, eu acho que o ano que vem vai todo mundo vir com o assoalho bem diferente. Eu acho que eu não vejo uma equipe se sobressaindo por isso, né? Talvez por outros motivos. Por isso, não. Por desenho, por uma evolução melhor, sim, mas por isso, acho que não. É isso aí. Silvano Souza, saudações, galera. Daniel Ricciardo está desconcentrado nessa reta final? Vocês acreditam que ele possa voltar para a Fórmula 1? Eu gostaria de ver o Ricciardo na Ferrari. Olha, o Silvano, eu, sinceramente, sempre gostei muito do Ricciardo, sempre foi um dos pilotos que eu mais gostei do grid, torci muito para ele, mas, aconteceu alguma coisa com ele nesses 2 últimos anos que eu acho que ninguém sabe explicar. Assim, a gente sabe explicar o carro da McLaren, um carro diferente de guiar tudo, mas... Por exemplo, essa porrada que ele deu no Magnussen na primeira volta, isso é coisa que você vê. Coisa de principiante, né? Coisa de principiante. O cara tentar passar no laranjinha, né? No final do laranjinha. No final, na entrada do S ali, né? Na entrada do S. Não existe aquilo, né? Não existe aquilo, entendeu? A não ser que o cara da frente tenha errado, espalhou. Espalhou, né? Agora, o cara no traçado normal não tem como você passar ali. Não, se você ver a câmera do carro do Magnussen, você fica meio horrorizado, assim, porque ele estava fazendo a curva grudado já no traçado na zebra. Onde o Ricciardo achou que ele ia passar? Ele ia passar pela grama? Realmente foi bem absurdo. Para mim, o Ricciardo ali, o pé dele escorregou do freio, eu sei lá o que aconteceu, ele estava pensando na Mora da Bezerra. Olhando a arquibancada, o pessoal, olhando a paisagem, exatamente, entendeu? E, bateu no cara da frente, porque não tem outra explicação para isso. Então, eu acho que o Ricciardo, acho bem difícil ele voltar para a Fórmula 1. Estou falando isso desde quando ele falou que ele ia sair de lá, né? Desde quando contrataram o Piastri lá. Eu acho muito difícil ele voltar para a Fórmula 1. Ele deu uma esnobada na Haas no começo, porque o Gunther chegou a dizer que aceitaria o telefone do Ricciardo para conversar. Ele deu uma esnobada, e aí, o pior é que agora, uma semana atrás, perguntaram de novo pro Gunther. Você falou, não atendo mais. Se ele ligar, não atendo o telefone. Bobo ele não é, né? E agora ele contratou o Hülkenberg, né? No lugar do Mick Schumacher, né? Então, o Ricciardo, eu acho muito difícil ele voltar. Muito difícil. Então, todos os caminhos levam a Red Bull como piloto reserva, né? Parece ser esse o caminho. Até a gente achava que era Mercedes, mas os caminhos estão mais claros assim em relação à Red Bull.
Então, Já tem uma apesar de pergunta. não ter sido confirmado ainda. Não foi nada confirmado. Mas já tem uma pergunta sobre essa situação da Red Bull, para a gente falar um pouquinho mais. Vocês já falaram bastante aqui na terça-feira, né? Mas sempre tem que se falar mais, né? Polêmicas, né? A Red Bull hoje botou uns paninhos quentes e tal. Mas não sei, viu? Coisas esquisitas podem acontecer e talvez o Ricardo esteja de olho nisso aí. Vamos lá. Antônio Carlos, fui para Interlagos esse ano no setor D, no S do Senna, por recomendação do Adalto em um episódio do Loucos. Um que a gente incentivou aí. Só tenho a agradecer ao pai Adalto. Além do conforto, possui uma ótima visão da pista. Uma ótima oportunidade para analisar os estilos de pilotagem. Estando lá e lembrando toda hora da coluna Verstappen é um animal, que o Adalto escreveu, né, quando foi lá ver o Verstappen em Interlagos. Tentei observar quando o Max ia dar o pé no meio do S do Senna, mas logo reparei como está difícil a frenagem esse ano. Nenhum carro freou com o volante esterçado. É o que matou o Ricardo, né, na McLaren, né? Que a gente está falando desse começo do ano. Todos eles desaceleravam consideravelmente antes do primeiro movimento ao volante. Sou grato a todos. Pelo Antônio Carlos, isso aí, não é qualquer um que vê isso, hein? É difícil. Não é qualquer um que vê isso. Sou grato a toda a equipe do Auto Race por estar lá, por estar ali, colocar em prática tantas notícias que leio diariamente no site. É isso aí, o objetivo é esse, né? Aí tá falando de conhecer o site através do Lito Cavalcante, que o vírus da velocidade pegou, parabéns pelo excelente conteúdo, tralalá, tralalá, muito bem, muito bem. Obrigado. Jornalismo raiz e comprometimento com os fatos. É isso aí, né? Isso que faz a gente continuar. Isso aí não tem preço, não tem dúvida. Muito bem observado esse negócio do volante virado, do carro sem frente, né? E olha, o Vespa ainda reclamou que o carro estava sem, a frente não estava grudada, né? Como ele gosta. Então, por isso que ele não foi bem também, né? É uma pista que ele costuma ir bem aqui, né? Ele foi muito bem aqui alguns anos atrás, quando eu escrevi que ele era um fenômeno, um animal. Depois teve 2016 também. Ele vai muito bem aqui em Interlagos. Ele foi mal porque o carro não estava como ele gosta. O carro estava sem frente, né? Com a frente não estava grudada. E aí, coitado, não conseguiu fazer o carro andar. E muito bem observado pelo Antônio Carlos. Isso aí. E ainda teve que ouvir ainda teve que ouvir do companheiro dele que só foi campeão por causa dele. Vou te falar, viu? Mas isso foi cabeça quente, né? A gente deixa passar, porque a gente sabe como é que são essas coisas. Muito bem, Vinícius Sandri. Na semana do GP do Japão, eu ia perguntar se vocês acham que o Vespa teria aquele espaço todo para ultrapassar se fosse o Hamilton no lugar do Alesi. Digo, do Leclerc, tá chamando o Leclerc de Alesi. Cheguei atrasado na página aquele dia, mas o S do Senna respondeu minha pergunta. Ai, meu Deus do céu. O Hamilton não deixou espaço no S do Senna, e aí bate, né? O Verstappen nunca deixa espaço. Nunca deixa. Se o adversário também não deixa, aí bate. Né? Bate, vai bater. E toda vez que acontecer isso, a chance de bater é enorme. E só vai tirar o pé quem tiver atrás na pontuação. Quem estiver na frente não vai tirar o pé. Agora o Adalto Russell encarou, hein? Na corrida de classificação, hein? Nossa, muito. Encarou o Verstappen, hein? Encarou o Verstappen mais que o Hamilton. Porque o Hamilton no ano passado deu umas daquelas escorregadas, não deixou espaço e tal. O Russell encarou, hein? Encarou. Vou te falar. Encarou, fez uma manobra igual a do Hamilton ano passado. Né? E o Verstappen respeitou, hein? Porque também ali não tinha mais jeito, né? Quando ele conseguiu pôr o carro inteiro na frente, você viu que logo que ele viu que o carro estava, ele pegou e entrou na frente do Vespa. Exatamente. Quando ele concluiu, né, a manobra. Isso, ele concluiu. Porque se ele não faz aquilo, ele não faz a curva. Porque o Vespa não deixa, entendeu? Exatamente. Então foi uma manobra maravilhosa. Maravilhosa. A briga inteira, né? A briga inteira, você vê que ele foi estudando ali, né? Ele colocou ali primeiro, falou, não, aqui não vai dar, eu tenho que tentar chegar antes. Aí ele fez de novo a manobra no S do Senna, aí depois uma terceira vez que ele conseguiu. Isso, fantástico, exatamente. Né? E com o carro menos rápido de reta. Exatamente. Aí que tá. Né? Uma diferença grande de velocidade, 11 km por hora. Então, aí que está a beleza também da manobra, é essa.
fantástico esse Russell também, vou te falar. Esse aí vai ser campeão em muito pouco tempo. Se tiver carro, vai ser campeão. Vai ser campeão. André Almeida, continuando as discordâncias de programas antigos. É a sequência de discordâncias, né? Qual foi a primeira mesmo? A primeira a gente falou que nem era, né? E ele não está explicando aqui, eu não lembro também o que era. Minha cabeça não está legal. Mas ele está falando, Mansell deu um pau em Berger em 89. Isso aí você vai me desculpar, senhor André, mas eu não falei isso não, porque eu jamais falaria isso. Mas eu falei. Você falou? Então vamos lá. Além do Berger ter explodido em Imola, o câmbio semiautomático quebrava com ele. O Berger só completou 3 corridas de 16, é verdade. Monza, Estoril e Jerez. Todas as outras provas que terminou foram nos degraus mais altos do pódio. Veja como é de igual para igual a disputa. É verdade, o Berger quebrou em todas as corridas daquele ano, todas. Além dele ter explodido em Imola também. Também. Quebrou em todas as corridas, todas. Era o primeiro ano da Ferrari com aquele câmbio semiautomático. Eu lembro porque eu tinha os reviews da FIA dessa época, em fita cassete. E essa de 89 eu tinha também. Esse de 89 eu lembro que eram 2 fitas. Tinha a primeira parte e a parte 2. O Berger não completava nenhuma corrida. Nenhuma. Eu vou dizer para o André Almeida o seguinte, André, a gente quando fala aqui, principalmente eu, não estou falando por mim agora, eu não falo baseado em número, eu falo baseado em desempenho. O Mansell andava na frente do Berger muito mais do que o Berger andava na frente do Mansell, enquanto eles estavam na pista. Quando o Berger quebrava, quase sempre ele estava atrás do Mansell. Na Alemanha, o Berger fez uma coisa ridícula até, entendeu? Passou por cima de tudo lá em Hockenheim. Decolou tudo, entendeu? Porque o Mansell já estava sumindo dele, entendeu? Não, mas em Hockenheim não, mas peraí. Hockenheim furou o pneu, né? Por isso que ele decolou na zebra lá. Não furou o pneu, não. Furou, o pneu traseiro furou. O pneu traseiro furou, a frente levantou, ele saiu lá e decolou na zebra. Eu não lembrava disso, não. Depois procura no YouTube aí pra você ver. Eu vou procurar, porque eu não lembro disso, não. Eu lembro dele errando a freada e passando reto. Pode procurar aí. O pneu, eu não sei, agora o pneu furou ou a suspensão quebrou, um dos dois, mas a frente levantou. Não sei, pode ser. Mas o desempenho do Mansell era sempre melhor. Pode ver classificação. Quando o Berger quebrava, quase sempre estava atrás do Mansell, entendeu? Uma coisa que não dá para negar é que assim, né? O Mansell é muito mais piloto que o Berger, né? Lógico. E muito mais rápido. O Mansell é um dos pilotos mais rápidos que eu já vi na minha vida. Entendeu? E o Berger não. O Berger era um piloto rápido, um bom piloto. Melhorou muito quando foi guiar com o Senna, inclusive. Né? Melhorou muito. O Berger era meio Bottas, assim, né? Mas, o Mansell era diferenciado, entendeu? O Mansell era um leão, por isso que o apelido dele era Leão. O cara era um monstro. O Mansell era um monstro. E não sabia nada de acerto, não sabia nem... Né? Vou contar uma historinha aqui. Quando inventaram esse câmbio na Ferrari, o Mansell não sabia qual... Ele foi com uma luva de cada cor, Isso, exatamente. Entendeu? Ele foi com uma luva azul, uma vermelha, os caras falaram o seguinte, sobe marcha na azul e desce na vermelha. Isso mesmo, é verdade. Essa história é verdadeira. É verdadeira. Mas o Mansell é isso, né? Se desse para ele um Fusca, ele ia fazer a volta mais rápida possível dentro de um Fusca. Possível. Ô, Bruno, eu não sei se eu já contei aqui, quando o Interlagos quando voltou para Interlagos em 90, numa quinta-feira, que eu fui na quinta-feira lá, né? Porque naquela época, quando a pista era nova, tinha treino de quinta. O Mansell pegou um Fiat Uno, e saiu na pista feito um retardado, ficou de 2 rodas 3 vezes. Para conhecer a pista, o Fiat Uno. Se esse Fiat Uno tivesse escada no teto, ele teria feito a pole naquela corrida, hein? Teria, entendeu? Um cara completamente alucinado. Não tem comparação, André. Vai me desculpar. Com o Berger não dá para comparar, não. Vamos lá. O Éder no Quebec. Sobre o GP do Brasil, vocês concordam que o Verstappen ainda tem muito a provar quando o carro não está a seu estilo?
tenho tendência a ficar com o relator Fábio, que disse algo parecido. Ele só vai provar o seu valor com o passar dos tempos e equipes em carros bem diferentes. Desculpa, Helder, mas quem falou isso fui eu, não foi o Fábio. Ah, tá. Outro ponto é a falta de maturidade do Verstappen. Os críticos do Hamilton podem falar o que quiser, mas não lembro dele ter feito algo parecido que prejudicasse o time por vingança. Isso é muito tóxico dentro da equipe. Prejudicar o time por vingança é não ter dado um pontinho de esmola lá pro Pérez, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui. Inclusive, eu tenho informações sobre isso agora. Opa! Quer falar agora? Vamos embora. Agora você já soltou, solta tudo, pomba. É porque eu acho que não vai ter mais perguntas sobre isso. Ah, deve ter, mas a gente volta no assunto. O que acontece é o seguinte, a vingança aí do Vespa é um sentimento dele. Não há nenhuma certeza disso. O Pérez, saiu aí, alguém dizendo aí, alguma notícia, sei lá, que o Pérez teria confessado isso. De maneira nenhuma. Não, isso que você está falando é que a possibilidade dele ter batido de propósito em Mônaco, Isso, desculpa. Porque o Vespa fez isso porque o Pérez teria batido de propósito em Mônaco esse ano, né? Isso. Bom, assim, o pessoal criou todo um universo em torno disso. Criou o universo e chegaram a publicar que ele tinha confessado isso pro... Se ele confessar isso, ele vai ser banido da Fórmula 1. Lógico, ele seria banido da Fórmula 1, entendeu? Então, a informação que eu tenho de hoje, a informação é de hoje, que não confessou de jeito nenhum, jurou de pé junto que não fez de propósito. Apesar das evidências parecerem que ele fez. Mas eu vou ter mais coisa para falar mais tarde. Mais tarde nessa edição ou você vai deixar para a próxima edição? Não, mais tarde, porque eu acho que tem mais perguntas sobre isso. Ah, então tá bom. Eu acho assim, eu não participei aqui na terça-feira, mas vou falar. Eu acho que eu tenho certeza que o Pérez bateu de propósito em Mônaco, e eu acho que o Fábio falou a verdade. Nós comemos uma mosca gigantesca, porque tá na cara que ele bateu de propósito em Mônaco. Só que hoje, até vocês publicarem no Auto Race, o Carlos Sainz falou, né? Todo mundo... Já aconteceu várias vezes. O Schumacher fez isso uma vez. O Rosberg fez isso uma vez. O Nelsinho Piquet fez isso uma vez. De todas essas coisas que aconteceram, somente o Nelsinho Piquet confessou. Porque o pai dele ficou sem contrato, aí o pai dele foi lá e botou a boca no trombone para chantagear a Renault, e aí deu todo o quiprocó. Ninguém confessou, porque isso aí, se confessar, acabou a carreira. O cara é banido da Fórmula 1, porque isso é uma conduta antidesportiva, é o anti-esporte. Pode bater o carro de propósito. Totalmente. Né? E outra, se ele confessar para a Red Bull, e a Red Bull não denunciá-lo... A Red Bull prevaricou. Eles são cúmplices. Né? São cúmplices. Eles são cúmplices. Então, assim, eles podem ser banidos da Fórmula 1, como foi o Briatore, como foi aquele outro lá. Agora, sabe o que eu acho? Depois nós vamos falar mais, né? Depois nós vamos falar mais desse caso. Aí depois nós vamos falar do Verstappen, que tá todo mundo falando, por que o Verstappen deixou, não deixou? Daí daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Murilo Macedo tá falando que sentiu minha falta na terça-feira. Que mentira, eu acho que não sentiram. Vocês são os falsos. O cara ia escrever isso sem sentir. Hülkenberg foi anunciado como piloto da Haas. O que vocês enxergam como pontos positivos e negativos dessa aquisição? Pergunta se o Mick Schumacher ainda terá chance no futuro. Eu acho que não, viu? Acho que o Mick Schumacher passou o bonde e ele não embarcou. Não embarcou. Eu digo que é o seguinte, vou ser radical agora, coisa que eu não costumo ser. Eu só vejo ponto negativo. Para mim, essa cadeira tinha que ser para um novato. Ele já tem um piloto lá experiente, que entrega. Acabou a carreira do Mick Schumacher, que mal começou, ele já acabou a carreira do Mick Schumacher. Fez uma pole completamente improvável, né? E não foi de sorte só. Eu pus até uns 5% só de sorte, porque ele pegou a pista igual todo mundo. Começou a chover 5 minutos depois só.
Já estava todo mundo na pista, entendeu? Ele deu uma volta espetacular. Ele não precisa de outro piloto igual. O Hülkenberg é igual ao Magnussen. É igual o Magnussen. Posso falar? Eu acho até um pouco menos. Porque até menos. O Hülkenberg está fora da Fórmula 1 há muito tempo. Eu não entendo essa obsessão que as pessoas da Fórmula 1 têm pelo Hülkenberg. Sinceramente, isso para mim não entra na minha cabeça. O Hülkenberg é um piloto normal. Era uma promessa, tudo bem, né? Quando começou, mas não vingou. Entendeu? Foi bem em algumas vezes. Foi bem, mas, gente, ir bem. Quantos pilotos passaram pela Fórmula 1 na vida que foram bem? O cara para ser desejado dessa forma, cogitado dessa forma que o Hülkenberg é por toda... Sabe o que o Hülkenberg me lembra às vezes? Aquele espanhol lá, o Pedro de la Rosa, que na época dele era um piloto comum, normal, mas toda vez que alguém machucava, ele entrava no lugar. Né? Aí no final da carreira, quando ninguém esperava mais nada, ele já estava lá com quase 40 anos, foi lá a Sauber e contratou ele. Então o Hülkenberg é a mesma coisa agora. O Hülkenberg tem algumas qualidades, mas que eu não acho que sejam, que justifiquem ele ser contratado agora. Ele é muito bom de trabalhar, ele é muito bem quisto por todas as equipes, ele é muito bom de trabalhar, muito bom em equipe, tem um bom feedback do carro, e é um piloto que não bate, raramente estraga o carro, não sei o quê, e costuma se dar bem com os companheiros de equipe. Ele teve um problema com o Magnussen uns anos atrás, né? Tem até no YouTube aí para quem quiser. Não é rosguinha, né? Discutiu. Rosguinha pequena, inclusive foi o Magnussen que provocou tudo. Mas não justifica, entendeu? Não justifica isso que eu falei agora. É lógico que se ele não tivesse essas coisas, ele não seria chamado. Claro. Ele não seria chamado, mas ele foi chamado por causa disso. Eu acho que não justifica. Eu colocaria... É lógico que eu sou brasileiro, eu queria ver o Pietro. Eu acho que o Pietro faria o que o Hülkenberg pode fazer, talvez até melhor, porque o Pietro está muito integrado na equipe. Eu acho assim que talvez até fizesse pior no primeiro ano. Mas um Pietro, ou qualquer outro piloto jovem, é uma aposta para o futuro. Você tem no carro seu um piloto super experiente e eficaz, que é o Magnussen, e no outro você bota alguém para garantir o seu futuro lá na frente. Também? Então. Tem outros pilotos da Fórmula 2, tinha outras coisas para ele fazer, entendeu? Ele quis ir numa segurança absurda, entendeu? Quer dizer, eu achei assim, passou o nível de segurança e passou a ser uma coisa... esqueci o nome agora, tem um nome para isso. Ele não quis sair da zona de conforto. Zona de conforto. Entendeu? Contratar o Hülkenberg é ficar na zona de conforto, entendeu? Porque é um cara que provavelmente não vai destruir o carro, não vai comprometer, mas também não vai fazer nada demais. Não, e sabe uma coisa também? Protege o dirigente, né? Sabe o que isso me lembra? Aqueles times brasileiros, quando tá numa crise danada, aí o presidente aí vai lá e contrata o Filipão. Entendeu? Não vai arrumar nada. Vai ficar lá, mas pelo menos protege o dirigente, entendeu? Tipo assim, o cara tá lá e tal, fica ali, parará. Luxemburgo, esses caras aí que já foram, entendeu? Aí o foco das críticas sai do dirigente, passa pro técnico, no caso, passa pro piloto. Eu acho, me parece uma coisa meio assim, sabe? Sim, parece uma coisa meio assim mesmo. Mas é isso, né? Mas é isso, né? É isso, não adianta. Já foi, a gente fala. Eu no Twitter xinguei lá a Haas várias vezes, entendeu? Colocando lá, né, o nome deles, tudo lá. Entendeu? Então, não adianta. É assim mesmo que funciona. E pronto. Tomara que o Hülkenberg não vá mal. Pelo menos eu gosto dele. Eu gosto dele. Como pessoa. Mas vai ser mais um lá que não vai fazer nada demais. É isso aí, vamos lá. André Aires pergunta: vamos esquecer a culpa e o histórico de rivalidade entre Hamilton e Verstappen. Em uma disputa leal e esportiva, opinem quem deveria tirar o pé nas disputas abaixo. Nossa, mano. Longo, né? Silverstone 2021, aquela batida na Copse. Monza 2021 na primeira chicane. Brasil 2021 na reta oposta. Abu Dhabi 2021 na final da reta dos boxes na primeira volta. Putz, esse aí nem lembro, bicho.
E Brasil 2022 no S do Senna, esse agora, é recente. É isso aí. Bom, é o seguinte, sendo Hamilton e Verstappen, eu vou falar a minha opinião vou falar a minha opinião sobre cada uma delas. Silverstone 2020, eu já falei, quem devia ter tirado o pé era o Verstappen, porque ele que tinha mais a perder, ele estava por fora, né? Ele ia bater, e se ele não passasse, ele deixasse o Hamilton passar, o Hamilton estava passando ele sem tomada, o Vespa ia recuperar a posição 500 metros depois. Ele tinha mais carro, tinha mais reta, tinha mais tudo aquele dia. Entendeu? Então, eu achei que ele foi burro. Falei isso aquela vez, de cara, e continuo falando. Ele foi burro. É isso. Em Monza 2021, ali o Hamilton deixou um espaçozinho. Entendeu? Ele deixou um espaçozinho, então o Max pôs o carro ali. Então, eu acho que ali o Hamilton não devia ter deixado espaço. O Hamilton viu o Max chegando, entendeu? Tava saindo do box, né? Estava saindo do box. Ele viu o Max chegando, ele sabe que o Max, se deixar 1 centímetro, ele põe o carro. Ele não devia ter deixado, ele deixou. Então ali é mais culpa do Hamilton, que ele não devia ter deixado espaço para começar. Então, como ele deixou o espaço, o Max colocou. Quando o Max colocou, o Hamilton... Então, bom, ele colocou, eu vou aliviar. Eu vou aliviar. No Brasil, não tem nenhuma dúvida que o Max Verstappen foi para fora, foi os dois para fora. Né? Se o Hamilton não sai lá, sei lá, 10 metros longe, os dois iam bater. Só que a batida ali era do Verstappen. Então, a culpa ali é do Verstappen, lógico. Como ia acontecer esse ano também. Por isso que teve uma tentativa do Russell por fora ali, no final da reta. O Russell recolheu, porque ele sabia que o Max ia jogar ele para fora da pista. Ele recolheu e entrou atrás, entendeu? Então, o Max, você não vai passar ele por fora, porque ele não vai te dar espaço. Se ele está errado ou não, é outra história. Na maioria das vezes, ele não está errado. Tá? Mas em Silverstone ele estava errado, em Monza eu achei que foi o Hamilton, no Brasil é o Max de novo. Abu Dhabi foi logo na primeira volta isso daí. Essa eu não vou conseguir. Foi lá, não foi no S do Senna? Não, Abu Dhabi. Abu Dhabi não foi na chicane da reta oposta, na primeira volta? Foi. Porque o Hamilton também estava por fora, né? E o Max não ia deixar ele passar. O Hamilton teve que sair da pista para voltar. Só que o Hamilton conseguiu voltar ainda na frente. Né? Aí uns loucos queriam que o Hamilton fosse penalizado, imagina. Então, eu acho assim, quem deveria ou não tirar o pé varia, depende. Sim, varia. Essa corrida essa disputa aqui do Brasil, por exemplo, teve um movimento idêntico, que foi com o Stroll e um outro piloto que eu não sei quem é. O Stroll estava na posição do Hamilton e o outro piloto estava na posição do Verstappen. O Stroll recolheu, né? Porque senão ia bater do mesmo jeito. O Verstappen e o Hamilton, eles não recolhem um para o outro. O Hamilton, no ano passado, recolheu algumas vezes e foi ultrapassado. Né? Então. Quando não recolheu, bateu. Então, assim, é difícil, disputa dura, gente, é assim mesmo. Né? E no final, Brasil 2022, onde eles bateram, ali, André, eu acho que ali foi um incidente de corrida. O Max sabia que o Hamilton não ia tirar o pé para ele. Né? Assim como o Max estava sendo ultrapassado pelo Ocon ali, em 2000 não sei quanto. Isso, 2019. Exatamente igual. O Ocon estava tirando volta e ele tem esse direito. Veja bem, o pessoal fica dizendo, retardatário. Não importa que é retardatário. O retardatário pode descontar a volta, contanto que ele esteja mais rápido. E ele estava mais rápido. O Vespa jogou para cima dele, bateu e perdeu a corrida por causa disso. Entendeu? Então, ali eu achei incidente de corrida. Hoje não, domingo, achei incidente de corrida. Achei que não teve culpa ninguém ali. O Hamilton poderia ter dado mais espaço, né? Mas só que pro Vespa ele não vai dar espaço. Como o Vespa não dá espaço para ele.
Não dá. Então, isso que aconteceu no S do Senna, quando os dois não tiverem nada a perder, vai acontecer 3, 4, 500 vezes. Só vai tirar o pé quem tiver mais a perder. Entendeu? Então é isso que eu acho. Por quê? Virou uma coisa Senna e Prost, Hamilton e Rosberg, quase, não sei como Alonso e Schumacher não chegaram nisso. Não sei como Alonso e Schumacher não chegaram nisso. Porque eles ficaram a isso aqui de chegar nisso. Em 2005, 2006, ficaram isso aqui de chegar nisso. Né? Teve uma corrida em Imola, em 2005 e depois de 2006, que eu não sei como eles não bateram. Pega lindo, né? Pega lindo, entendeu? Então isso acontece, essa rivalidade acontece, entendeu? Então, mas é isso. Recapitulando, Silverstone, a culpa, na minha opinião, ele foi burro, o Verstappen foi burro, ele devia ter tirado o pé. Em Monza, o Hamilton devia ter tirado o pé, porque deu espaço. No Brasil, no final da reta oposta, a culpa foi do Max. Em Abu Dhabi, a culpa foi do Max também, que jogou o carro para fora da pista, jogou o Hamilton para fora da pista. E no Brasil, na minha opinião, incidente de corrida, apesar do Vespa depois ter dito que sabia que o Hamilton não ia dar espaço para ele. Aí algumas pessoas interpretam, então ele bateu de propósito. Sim, você pode interpretar também que o Hamilton também bateu de propósito. Entendeu? Então os dois bateram de propósito. Bater de propósito é virar o volante na direção do adversário. É isso. Os dois não deram espaço. E aí realmente eu não me lembro assim, de um caso desses assim, que tenha acontecido entre eles, eu não lembro. Eu lembro de um não deixar espaço para o outro fazer a manobra. O Verstappen enfiou o carro ali na segunda perna do S, o Hamilton fechou, bateu. Isso. Né? Então é isso. Muito bem. É que assim, as pessoas ficam muito incomodadas assim com as disputas do Hamilton e do Verstappen, como se elas não fossem leais, que é o que ele falou aqui, né? Então, assim, onde estão as disputas leais? É um deixar espaço para o outro e ficar essa coisa camarada, assim? Se for, não vai ter. Quando tem essa rivalidade desse tamanho, mas não tem essa super lealdade. Entendeu? Mas é o automobilismo que a gente gosta? Essa lealdade toda que as pessoas gostam? Será que se as pessoas começarem a ser só vai ser legal? Você viu? Eu não acredito. Michael Masi está ligando pro Hamilton, pro Adalto outra vez. Tá tocando, não consigo desligar. Joga pela janela, que às vezes ele para. Para. Desliguei. Então é isso. Qual é o automobilismo que a gente quer? Né? É o automobilismo mais duro? É o automobilismo mais soft? Soft, teve lá a disputa do Stroll com esse outro piloto. Eu não lembro quem foi esse piloto que ultrapassou o Stroll por fora no S2. O Stroll tirou o pé e o cara foi embora. Sabe outro soft? Vamos dar um outro exemplo de soft aqui. O Bottas, na entrada do Laranjinha. Você viu essa? O Bottas é sacanagem, porque o Bottas não é bom de disputa. O cara, foi o Alonso, acho que foi o Alonso, colocou por fora nele ali na entrada do Laranjinha, aí o Bottas praticamente estacionou o carro e o Alonso foi embora. Voltas atrás, o Norris e o Leclerc fizeram a mesma coisa, só que um não deixou espaço para o outro, o que deu? Play, batida. Entendeu? O bom é que tem para todos os gostos. Tem os pilotos gentis lá correndo e tem os pilotos que não dão espaço. Né? Achei um absurdo também terem punido o Stroll na hora que ele pôs o carro na frente do Vettel. Porque ele pode. Mas aquela ali ele jogou o Vettel na grama, hein, Adalto? Mas ele pode fazer isso porque o Vettel ainda estava atrás. Não, mas ele já estava de lado ali, ele deixou menos de um carro, hein? Olha, atrás, eu vi isso na TV várias vezes. Ele ainda estava atrás. Só que você vê o que é. Você vê o que é a idolatria, né? O cara passa horas no F1 TV analisando o incidente lá pela 15ª posição, só para ele vir aqui defender. Eu achei que ele jogou o Vettel na grama, mas tudo bem. Eu gostei do que o Vettel falou. Ok. Eu também não vou discutir com você, porque eu não vi esse acidente 700 vezes, não. Eu vi só na hora lá e achei que o Stroll forçou a barra, mas beleza. Vamos lá. O companheiro de equipe é lógico que foi forçado. Ele tirou muito em cima da hora. Apesar do Vettel ainda tá atrás, o Vettel já estava começando a tirar para passar quando ele pôs. É que ali, naquela velocidade ali, na grama, se pega uma depressão maior e entra ar debaixo do carro. Foi sorte que não saiu rodopiando ali.
Muito bem, ó, vamos lá. Fernando Marinho. Olá a todos os confrades, 2 perguntas rápidas. Adalto, você acha que colocar o Hamilton no mesmo nível do Pelé e do Mohamed Ali seria um exagero ou cabe na mesma frase? E Bruno, qual a sua opinião sobre uma corrida de rua na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro? Se faria sucesso? Pô, claro que faria sucesso. Seria maravilhoso. Eu preferiria, aliás, eu acho que no Rio a corrida tem que ser naquela pista que vai ficar pronta lá em Deodoro, né? Que o pessoal da política prometeu aí para nós. Está quase pronto, eu tenho total esperança, né? Dados os personagens que se envolveram nessa pataquada dessa pista, tenho certeza que ela vai ficar pronta. Sim. Ô, Adalto, a pergunta que ele fez para mim... Uma pergunta para você. É um exagero. Eu já falei antes, Fernando, na minha opinião, é uma coisa minha, ninguém chegou no Senna ainda, né? Em todos os campeões lá que eu vi, eu não falo dos que eu não vi, porque o Senna está sozinho na prateleira de cima e o Hamilton está na segunda, talvez junto com mais um ou dois. Mas sozinho está o Senna. Eu colocaria o Senna, porque o Pelé, para mim, é indiscutível. Ali também é indiscutível, né? O Senna é indiscutível. O Senna também é indiscutível. O Senna nunca perdeu também de ninguém. Nunca. Ele perdeu aquele título pro Prost porque teve problema no carro, bateu, tudo. Então, vamos ver. A carreira do Hamilton ainda não acabou. Vamos ver ele o ano que vem. De repente, o ano que vem, com uns 38 anos, acho que vai ter, né? 38. 38 anos, ele faz coisas absurdas, né? E aí ele pode ir, talvez, na mesma prateleira do Senna. Por enquanto, desculpa, na minha opinião, não. Muito bem. O Fausto Silva pergunta para você sobre o novo Crash Gate do Pérez em Mônaco. Já falou, se tem novidade, já falou a novidade. E pergunta para mim se a Mercedes, mesmo de forma tardia, conseguiu desenvolver o carro e retirou um atraso médio de 1,5 segundos para a equipe de ponta. Em algum momento da história você viu isso acontecer dentro de um campeonato? Não. A recuperação igual essa da Mercedes dentro do mesmo campeonato? Não me lembro, não. Não, nunca vi isso acontecer. Nunca vi isso acontecer. Falo desde o começo do ano, nunca duvide da Mercedes. Falo desde o meio do ano que a Mercedes não ia abandonar esse conceito, né? Todo mundo me chamando de retardado, inclusive aí no Auto Racing. A maioria dos cenistas não, dos hamiltistas. Hamiltistas. Mercedistas me chamaram de retardado. Não vai, e digo ainda, não vai abandonar esse conceito. Não vai abandonar. Bem. Não vai vir com carro convencional no que vem. Tem mais coisa para falar do Crash Gate, mas eu não sei se tem mais pergunta. Não, fala então, vamos falar agora, já que... Bom, eu falei com o Mate. Eu falei disso aí, que estava saindo, estava muito em tudo quanto é lugar. Por isso que eu também falei com ele, né? Porque quando aparece num lugar só 2, aí eu nem falo nada. Mas está aparecendo em tudo quanto é lugar, fizeram até vídeo, não sei o quê, esquema. E ele falou o seguinte para mim, olha, Adalto, primeiro, o que acontece? Ele não precisaria fazer aquilo se ele quisesse fazer de propósito. Ali tem algumas áreas de escape, em Mônaco, tem 2, 3 áreas de escape. Inclusive, uma vez o Rosberg já usou essa área de escape para parar o trem. Então, sem danificar o próprio carro. Porque ali ele danificou o carro dele. Ele danificou no Q3. Sim, ele bateu com a traseira, né? Ele bateu com a traseira. Podia ter ido canto. Então, então, tem isso que é a favor dele. Outra coisa que eu não sei se você lembra, Adalto, ele falou para mim. Ayrton Senna bateu ali. Então, não é um lugar que ninguém bate. O Senna bateu ali, ganhando uma corrida, estando 1 minuto na frente. Bateu ali. Então, existe isso. Agora, nós vimos a telemetria? Vimos. Ele acelerou antes? Acelerou. Ele deu uma patada no acelerador ou ele acelerou? Ele acelerou, ele não deu uma patada no acelerador. Não foi que ele foi no acelerador e foi lá embaixo. Não. Ele acelerou antes. Não tem dúvida que ele acelerou. Só que a telemetria também diz que ele estava mais lento do que na volta anterior.
E ali é a entrada da maior área de aceleração da pista. Você entra ali e até crava o pé na saída dali e vai de pé cravado durante o túnel todo, só vai frear lá embaixo na chicane. Então ele quis tentar acelerar antes, só que não dava, o carro não tinha aderência para isso. Então existe uma dúvida, não tem uma certeza. Até porque, se tivesse certeza, ele teria sido rescindido o contrato dele. A gente teria rescindido. A gente não, porque ele não cuida disso. A equipe teria rescindido o contrato dele. Agora, esse negócio aí, eu falei, mas saiu que ele confessou. Eu falei, isso é um absurdo. Lógico que ele não confessou. Lógico que não. De pé junto. Se ele fosse louco, mesmo que ele tivesse feito de propósito, digamos que ele tenha feito de propósito, ele falou. Se ele confessa isso, ele está fora da Fórmula 1, fora do automobilismo. É assim, ó, é muito difícil, mesmo com telemetria, é muito difícil provar que alguém bateu de propósito. Muito difícil. Porque o máximo que a telemetria vai dizer é isso, falar assim, ele acelerou antes. Mas, gente, acelerar antes, até acelera. Se você está fazendo a volta, erra, acelera antes e erra, né? Acontece. Eu sou muito inculcado com a coisa dele não ter tentado corrigir o carro ali. Mas ele também pode ter pensado na hora que se ele corrige o carro volta de uma vez, ele bate com a lateral. Então, assim, entendeu? Eu acho que ele bateu de propósito? Acho, porque eu não acho que ele teria feito toda essa conjuntura na cabeça dele de que bateu, quebrou. Ele pensou o seguinte, eu vou garantir que eu vou largar na frente do Verstappen aqui, e a equipe vai arrumar o carro. Tá? Eu não sei se ele ia pensar nisso, que poderia ficar sem o câmbio. Tá? Não sei, mas é suposição, não dá para saber. Se ninguém confessar, não dá para saber. É bom lembrar que naquela semana a Red Bull renovou o contrato dele, logo depois disso, né? Então, assim, o que eu imagino que pode ter acontecido? Eles devem ter chamado ele numa sala, imprensado ele na parede, ele jurou até pela mãe dele que não bateu de propósito, não tem como a equipe comprovar se bateu ou não bateu, eu falei assim, então não tem jeito. Mas se a equipe tivesse mais propensa a acreditar que foi de propósito, não teria renovado o contrato dele. Acho que não. Você não renova o contrato de um piloto que faz isso com você mesmo. Que bateu o seu próprio carro de propósito. Né? Para prejudicar, inclusive, o seu outro piloto. O seu outro piloto, Então, só se você for louco, entendeu? Então, agora, eu também acho que foi de propósito. Eu também acho. Né? Eu tenho essa percepção, por causa da acelerada que ele dá. Eu achei que foi muito antes. Né? Muito antes do tempo. Agora, não tem como provar. Entendeu? Então, o que o Mate falou, ele tem muitas atenuantes. Não tem como provar. Inclusive, se mandar isso para a FIA não vai conseguir provar. Não dá para provar, é impossível. Eu falei o cara se acelerou antes, acelerei. Muita gente acha que foi de propósito. Outras pessoas acham que não. O pessoal que cuida do carro dele jura de pé junto que não. Que não, então. Entendeu? Agora, o Verstappen deve achar que foi. Eu tendo a achar que o Verstappen... Foi, isso também acho. Eu tendo a achar que o Verstappen não deu a posição por causa disso. Mas, assim, eu acho que o Verstappen não tinha que não ter dado a posição por causa disso. Eu acho que o Verstappen não tinha que ter dado a posição, porque ele não tem que dar posição, gente. Sabe? Eu vou ser contra você na próxima pergunta. Calma aí, é porque o cara não tem... É porque eu dei uma rolada aqui na barra e eu vi que não tem mais muita coisa sobre isso. Não tem? Não. Então dá para continuar agora. Sobre a parte do Verstappen não tem muita coisa. Sabe o que eu faria se fosse o Verstappen? Eu faria igual você falou. Faria exatamente o que você falou. Eu daria a posição para ele. Eu teria dado a posição. Lógico, mas não por ele. Pelo próprio Verstappen, ele foi burro. Ele foi burro porque ele ia manter no cabresto ali, né, e tal. Só que eu teria feito o seguinte, eu dava a posição, aí depois da coisa, não falava nada no rádio, deu a posição, chega lá, fica aí com a sua esmola, isso é esmola. Ele daria uma esmola pro Pérez. Aí o Pérez lá dá uma esmola, tarará. Aí depois eu chamaria na salinha, faria uma reunião de testas franzidas. Conhece a reunião de testas franzidas? É uma coisa muito tensa. Sentaria eu, Verstappen,
o Helmut Marko, o Christian Horner, o Pérez, até o espírito do Master Cheats eu chamaria nessa reunião, colocaria lá sentado, entendeu? E falaria o seguinte, pessoal, é o seguinte, o que precisa para esse sujeito conseguir o vice-campeonato? Quer que eu dou dica para acertar o carro? Eu dou. Quer que eu dou vácuo no treino? Dou vácuo, vem atrás de mim, pega meu vácuo, não tem problema nenhum, pode vir do outro. Agora, na corrida, não encham mais o meu saco, porque eu não vou ficar dando posição para esse cara. Ele tem o mesmo carro que eu. Ele consiga a corrida que... entendeu? O cara largou na última relargada em terceiro lugar. O Verstappen largou em 10º. Olha as posições que eles chegaram. Então, eu faria isso. Fala assim, me fala o que eu preciso fazer fora da corrida para ajudar, eu ajudo. Agora, na corrida, não encha o meu saco, eu quero fazer a minha corrida. Eu faria dessa forma. Eu acho que ele foi burro pelo seguinte, como ele não tinha absolutamente nada a perder, mas ele tinha a ganhar se ele desse a posição. Ele tinha a ganhar com a equipe, não com o Pérez que se lixe, eu não estou pensando no Pérez, nem na equipe, estou pensando em mim, estou sendo egoísta, se eu estou no lugar dele. Eu dou a posição, paro no box, vou lá, abraço os caras, obrigado por você dar a posição, que isso, não tem problema nenhum, imagina, a gente já é campeão de piloto, já é campeão de construtor. Vamos ser campeão e vice. Eu tô aqui, eu sou Red Bull. O cartaz dele, que já é no céu, ia para a Lua, entendeu? Ia para a Lua. Ele ficava ali muito bem na fita, entendeu? Ele ficaria muito bem na fita. Até com o Pérez. O Pérez ia lá agradecer, puxa, obrigado, não sei o quê, que isso, né? Você também me ajudou, não sei, entendeu? Porque ele só teria a ganhar dando essa posição. Nada a perder, tudo a ganhar. Ele não dando a posição, ele ficou com fama de mesquinho. O Christian Horner já falou um monte que ele não é maior do que a equipe. O Pérez já falou um monte que ele deve os campeonatos. Absurdo isso. Que ele deve os campeonatos dele para o Pérez. Mas foi cabeça quente. De cabeça quente. Então, ele causou... Eu adorei, porque quando causa essas coisas... é maravilhoso. O site é maravilhoso. Né? Os nossos vídeos no YouTube é tudo maravilhoso, entendeu? Mas eu não estou pensando nisso, estou pensando em me colocando no lugar do Verstappen, entendeu? Eu só teria a ganhar. Então eu teria dado a posição e depois é o investimento que ele estaria fazendo para buscar os dividendos depois. E eu teria feito isso. Então eu achei que ele foi burro de não fazer. Só isso. Mas não é porque eu sou bonzinho, magnânimo, nada disso. Ao contrário, estou pensando em mim fazendo isso, não no Pérez. Agora, uma coisa a gente tem que dizer, né? A gente deu exemplo aqui, se eu fosse o Verstappen, se você fosse o Verstappen, mas nenhum de nós dois somos o Verstappen. E a verdade é que o Verstappen não está nem aí para isso, né? Não está nem aí. Não está nem aí para isso, entendeu? Esses caras do tipo que o Verstappen igual já teve vários na Fórmula 1, eles não estão nem aí para a equipe, nem aí para o time, para o clima, não quer nem saber. O cara quer que a equipe dê um carro para ele ganhar a corrida. A Red Bull vai dar sempre o carro para ele ganhar a corrida. E aí, meu amigo, que cidade. Agora, vamos pensar numa coisa. Quando o Vettel, naquele Multi 21, que eu achei muito, muito certo o Vettel não dar a posição para o... Aquilo foi absurdo, porque era terceira, quarta corrida do ano, não lembro. Né? Nunca que precisaria daquilo. Não precisaria daquilo, de jeito nenhum. E o Vettel depois levou até advogado na equipe. Eu lembro que, quando entrou o Ricardo na equipe, e o Ricardo começou a andar na frente do Vettel, a equipe parece que deu um pé na bunda do Vettel. Tava nem aí mais para o que o Vettel falava. Dane-se você. Eu não sei se o Verstappen passar por algum problema, ou de saúde, ou sei lá o quê, qualquer coisa. A equipe não vai aproveitar para dar um pé, né? Exatamente, a equipe não vai aproveitar isso, entendeu? Porque fala, já que o cara também não tá nem aí para nós, entendeu? Ele acha que... Então, mas aí, né, Adalto, é a juventude também do cara, né? Tipo assim, o cara, desde que ele entrou na Fórmula 1, ele é um animal, né? Ele anda muito, ele se tornou rapidamente o primeiro piloto da equipe, assim, disparado, ninguém chega perto dele, a Red Bull não tem ninguém para pôr no lugar dele, então o cara se sente
O dono da equipe, o Verstappen manda na Red Bull, ele pode entrar lá dentro e ficar de cueca. O carro é feito pro Verstappen, ou a equipe, os melhores mecânicos são pro Verstappen. Até o cafezinho que fazem lá na Red Bull deve ser do jeito que o Verstappen gosta, mais forte, tal, entendeu? O Pérez, ninguém tá nem aí pro Pérez. Ninguém tá nem aí, mas eu não tô pensando no Pérez, hein? Eu tô pensando só no Verstappen, não tô pensando no Pérez. Então, mas é porque, mas aí é o que eu ia chegar, né? Se a equipe se a equipe tem esse temor com o Verstappen, eles têm que correr atrás de preparar alguém. E no momento. Tem um brasileiro agora lá, hein? Sobre isso tem pergunta. Daqui a pouco nós vamos falar. Eu não sei, eu acho o seguinte, Bruno, como eu falei, se eu fosse o Verstappen, eu acho que eu daria a posição, porque eu só teria a ganhar. Ele só teria ganhado nessa. Não, ele ia manter tudo direitinho. Né? Ele ia manter a engrenagem todo mundo feliz com ele. Nossa, ele não é essa coisa que falam. O Pérez, então, ia achar que o Verstappen é irmão de sangue. Irmão de sangue, Seria muito melhor. Mas é aquele negócio, o Verstappen não tá nem aí para isso. Tá nem aí, tá nem Alguns devem estar, outros não. O Verstappen não tá nem aí. E eu duvido que outros campeões estariam. Não sei, acho que o Schumacher, eu até fiz essa pergunta no Twitter, alguém respondeu, o Schumacher em 2002 aceitou comboiar o Rubinho nos grandes prêmios lá que o Rubinho ganhou, aceitou, sabe por que aceitou? Porque naquela época não tinha DRS, e aí se ele fosse para cima do Rubinho, o Rubinho ia fechar, os dois iam bater, porque se tivesse DRS... Não, a vitória lá em Indianápolis pro Rubinho? Deu, mas aquilo ali eu acho que o Schumacher quis chegar nos zeros junto, ele quis fazer uma brincadeira de chegar junto, deu errado e o Rubinho ganhou a corrida. Mas aquele campeonato foi uma piada, né? Mas, por exemplo, muita gente falou assim, o Hamilton não atacou o Russell nessa corrida no Brasil. O Hamilton não foi para cima do Russell. Sabe por que o Hamilton não foi para cima do Russell? Porque o Russell não deixou ele chegar perto. Sim. Que é outro malandro, que vai ser campeão em muito pouco tempo, se tiver carro. Sabe, se o Hamilton tivesse a oportunidade de abrir DRS contra o Russell, meu amigo. Lógico que é para o Russell ia embora, entendeu? Não foi. Isso aí não teve nada de magnânimo nisso aí. O que teve de magnânimo no Hamilton algum tempo atrás, que o pessoal tem também a memória curta, foi que, eu não lembro qual corrida foi, que ele pediu para a equipe deixar ele passar o Bottas, para ele atacar o carro da frente, que o Bottas não estava conseguindo atacar, e se ele não conseguisse, ele devolveria a posição. E aconteceu exatamente isso. O Bottas deu a posição, ele não conseguiu passar, acho que era o Vettel, eu não lembro quem era, e devolveu a posição. Isso é uma coisa bacana, entendeu? Eu entendo isso, eu vi gente falando sobre isso, mas eu não gosto desse tipo de automobilismo, assim, mesmo. Eu acho que eu gosto de ver disputa. Eu acho que esse negócio de jogo de equipe se tornou uma coisa muito complicada. Aquele negócio do Leclerc no final da corrida, eu fiquei com vergonha pelo Leclerc. Com vergonha. Ele pediu, pelo amor de Deus, para a equipe um pontinho para poder ser vice-campeão, sendo que durante o ano, se ele não tivesse batido tanto, já estaria com esse vice-campeonato no bolso, e queria tirar o pódio do companheiro dele. Pódio, o cara conquistou. Era pódio. Era o pódio. Me dá seu troféu aí, porque eu preciso ser vice-campeão. Vai pro inferno. Eu acho que isso está muito... Tá um momento assim, muito automobilismo de companheiros. Tipo, eu fiz isso, então o outro tem que retribuir. Gente, é disputa. Mas Bruno, eu vou te falar, viu? Isso não vai voltar. Não vai não. Não vai não, porque as equipes acham normal, entendeu? Muita gente da torcida acha normal, né? Então, vai voltar, nunca esquece. Eu vou falar para você, eu concordo com você. Se eu fosse o Verstappen, eu teria deixado. Mas eu entendo o Verstappen não ter deixado. Entendo. Esses caras não gostam de obedecer esse tipo de ordem. E, a gente, eu e você, a gente deixaria. Mas eu não sei se a gente seria campeão como o Verstappen entendeu? Tem isso. Não, eu acho que nesse caso, específico desse caso, o Verstappen só tinha que ganhar fazendo isso. Racionalmente, racional. A manobra sim, mas quem pensa dessa forma, geralmente não chega nesse nível do Verstappen, entendeu? Isso. Pode ser. Vamos pra frente. Você não deixou o Berger ganhar com o Ron Dennis gritando na orelha dele. O Ron Dennis quase que entrou na pista com uma marreta e deu, né?
gritando na orelha dele. Eu achei que ele não fosse deixar, viu? Eu acho que ele vai mesmo. gritar. Se o Rondeles entrar na pista, ele vai atropelar o Rondeles, mas ele não vai deixar. Vamos lá. O Davi Santos. Adalto, tudo bem? Pelas suas informações, você crê que as principais mudanças para o W14 será assoalho e principalmente suspensão? Você acredita que está resolvido o pula-pula da Mercedes e ela vai voltar a ter uma UP competitiva? E quem você acha que vai rivalizar com o Max em 2023? Hamilton ou Russell? Então, vamos voltar um pouco aqui no GP do Brasil. E eu achei que a segunda parada do Hamilton foi a Mercedes tentando evitar um confronto com o Russell no final. Porque o Hamilton tinha um pneu muito novo ainda. O Hamilton tinha parado depois do Russell, 5 voltas depois, né? E parou antes do Russell depois. Então o Hamilton tinha no mínimo mais 6 voltas com aquele pneu. No mínimo, se não mais. Mas ele tinha no mínimo mais 6 voltas com aquele pneu. Então a Mercedes tentou evitar um confronto com o Russell, que no fim o confronto teria acontecido por causa do safety car. Não aconteceu porque o Russell não deixou acontecer, o Russell abriu. Isso. Mas, né? Porque talvez o Hamilton até tivesse com algum probleminha ali no carro, por causa da batida com o Verstappen. Da batida, né? Mas eu achei que a Mercedes tentou evitar esse confronto. Eu acho o seguinte, Davi, o que o Dude me falou textualmente, que eles estão, eu já dei essa informação aqui há meses, eles têm uma equipe lá fazendo um outro carro, né? Que não é um carro convencional, é um híbrido desse carro com um carro convencional. Vamos chamar assim, de híbrido. Ele usou essa palavra. É um híbrido desse carro com um carro convencional. Só que essa equipe não convenceu ainda a cúpula, Toto Wolff e mais 3 caras ali, que é esse carro que vai dar certo. Eles ainda acham que é esse carro atual, evoluído, com outro assoalho, com uma suspensão melhor. Realmente, a suspensão ela é muito simplória, mais do que as outras, inclusive, mais do que a da Red Bull, do que a da Ferrari, porque eles apostaram tudo no assoalho desse carro, né? Tudo, e achavam que isso ia resolver todos os problemas. Quando eles demoraram mais de 10, 12 corridas para ver que não era isso, né? Então, o assoalho não resolve todos os problemas. Então, eles vão mudar a suspensão, vão mudar o assoalho, e vão ter alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é, para tirar um pouco do ar da roda traseira, que está atrapalhando demais o carro em reta, né? E a UP eles vão colocar no mapeamento agressivo se o carro tiver condição de ganhar corrida. Senão eles não vão colocar, como eles não colocaram esse ano nenhuma vez. Eu acho que vão colocar agora em Abu Dhabi. Isso é um achismo meu. Eu perguntei isso para o Dude, ele deu uma risadinha e falou, não sei, não tenho certeza, não está definido. Eu acho que eles vão definir para colocar. Até para o Hamilton ganhar uma corrida, para poder tentar ganhar a corrida, né? Para poder manter esse recorde que eles têm. É isso aí. Espero que tenha respondido. Romeu Silva Las Casas, com a definição do grid para 2023, podemos afirmar que a Fórmula 1 deu um passo à frente com relação à qualidade dos pilotos? Ele é de Brumadinho. Aliás, o Romeu ganhou o nosso... Ganhou a camisa. Já chegou lá, Deu um passo à frente com relação à qualidade dos pilotos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Piastri tem uma grande expectativa em cima dele. Acho que esse cara que vai entrar no lugar do Gasly, que eu esqueci o nome dele nesse momento. De Vries é ótimo piloto. Eu só acho que não vamos ganhar. Também não vamos perder, mas não vamos ganhar nada com o Hülkenberg. Né? São essas 3 mudanças, basicamente, né? O Alonso vai para Aston Martin e basicamente é isso, entendeu? O que vai acontecer. Eu acho que sim, acho que temos um ganho aí por causa do Piastri e do De Vries. Acho que temos um.
É isso aí. Saulo Dantas, boa tarde a todos. Só queria queixar do GP do Brasil de 2022. Muito divulgado, tudo bonitinho, mas a organização, pelo menos no setor A, estava uma zona, tanto para entrar como para sair. Catraca no portão de saída, acessibilidade zero, sem banheiro acessível. O que tinha virou depósito dos funcionários do autódromo. Esse Saulo Dantas, ele é um amigo que mandou uma mensagem no YouTube sobre isso aqui, mais detalhado um pouco. Me parece que ele era cadeirante. O Saulo pode confirmar isso aí para nós depois nos comentários, se é a mesma pessoa, porque teve um cadeirante que mandou uma mensagem muito parecida com essa aqui, dizendo que o autódromo, em termos de acessibilidade, não estava legal. Dá para ver agora. E eu acho legal registrar, porque a gente que não tem essa visão, mas deveria ter, né? Porque a gente é da imprensa, a gente deveria ter essa visão, mas isso passa batido. Mas é legal registrar, porque, de fato, Interlagos, em termos de acessibilidade, quando a pessoa fala, você para pensar e fala assim, meu Deus do céu, não tem acessibilidade em Interlagos. Eu lembro Ele mesmo, viu, Bruno? Ele mesmo, né? Quando eu ia no setor G, é uma quantidade de escada, né? É impossível o cadeirante chegar ali com um mínimo de conforto, né? Então, realmente... Se você vende ingresso para cadeirante... Claro. Você tem que ter estrutura para o cadeirante. Claro, lógico. Senão você não pode vender ingresso de cadeirante. E tem que vender e tem que ter estrutura. Exatamente. Né? Assim, simples assim. Então, isso fica esse puxão de orelha para a organização, porque a gente esquece, às vezes, né, dessas coisas. Não podemos esquecer, mas às vezes a gente esquece mesmo. Então, é bom que o nosso espectador aqui teve essa visão, essa experiência ruim, que pode tirar ele da próxima corrida, né? Que vai ser muito ruim também, porque é um que a gente incentivou aí, né? E chega lá e não tem as condições para assistir a corrida com o mínimo de conforto. Exatamente. Muito bem. Eu acho que tem que reclamar com a organização. Com a organização. E depois vamos falar dos ingressos do ano que vem, que já esgotou. Já, né? Já foi. Sabe quanto tempo foi? 19 minutos. Quem comprou. Quem não comprou, não compra mais. Interlagos, olha, eu vou te falar uma coisa. A pessoa que um dia cogitou tirar Interlagos do calendário, inclusive aqui no Brasil, para poder colocar esse autódromo do Rio maravilhoso, tem que ser internado num hospício, né? Evidentemente. Porque Interlagos não tem nada igual a Interlagos. Não existe nada igual. Não tem. Vamos lá, doutor Caveira. Eu acho que vai aparecer lá pro meio do ano que vem algum setor novo, alguns ingressos que mandaram. Porque não é possível, pô. Vender tudo em 19 minutos. Quem mandou isso, puto da vida, foi o Nishan. Puto da vida. Ele não conseguia comprar. Ele estava lá, ele mandou até o filme. Ele tentando comprar. É muito engraçado. Cochilou um pouquinho e perdeu os ingressos. Isso aí. Muito bem, ó. Vamos lá. Doutor Caveira, a transmissão da Sky mostrou o rádio do Hamilton dizendo logo após a batida com o Max que tinha sido acidente de corrida. Na verdade, não, né? Ele falou que não foi acidente de corrida. Eu acho que o Hamilton pensou que seria punido e falou isso para botar pressão. Vocês concordam comigo? Até o Martin Brundle achou que o Verstappen era inocente e se havia algum culpado seria o Hamilton. Ele não disse que foi um acidente de corrida, ele disse que não foi um acidente de corrida. Ele estava reclamando do Max Verstappen, né? O Hamilton. Eu sinceramente não lembro disso. Não, ele foi no rádio. Ele foi no rádio e falou que não era um acidente de corrida, né? Sinceramente, esse rádio. E o Verstappen foi punido, né? Ele tomou 5 segundos. Para mim, foi um incidente de corrida, ainda mais entre os dois. Ainda mais entre os dois. Porque eu acho o seguinte: o Verstappen forçou a barra, sim, forçou. Porque ali, quando você vai por fora, a perna de dentro, o cara tem que fazer a tomada. Só que o Hamilton fez a tomada como se não tivesse ninguém ali. Aí também não dá, né? Então, ou seja, não deixou espaço. Então, os dois assumiram riscos altos e pagaram, né, o preço aí. Engraçado que dessa vez, né, geralmente quem paga o risco maior, 9 de cada 10 vezes, é quem está por fora. Dessa vez foi quem estava por dentro. É verdade.
Vamos lá, Henrico Zampoli. Pergunta 1. Vocês acham que o Lewis sentiu o golpe do Russell no GP de São Paulo? Eu sei que ele não precisa provar nada para ninguém, afinal de contas ele é 7 vezes campeão. E a pergunta 2 é se vamos apostar alguma coisa na Mercedes para o ano que vem. Aí é com o Adalto, eu não sei. Bom, a primeira pergunta dele é muito boa. Eu não sei se ele sentiu o golpe, acho que não. Mas o que ele sentiu é o seguinte, por exemplo, o que ele sentiu é o seguinte, né? O que eu queria sentir... Parece o psicólogo dele, né? Porque, não, agora, o que está passando pela cabeça dele é o seguinte. O que eu acho, se eu estivesse no lugar dele, é o seguinte, se eu não posso bobear 1 milímetro com esse moleque. 1 milímetro. Eu não posso entrar em zona de conforto como eu estava, por exemplo, com o Bottas. Isso. Porque esse moleque, o Bottas era muito bom de classificação, mas o Bottas em ritmo de corrida era muito pior que o Hamilton. Então o Hamilton não tinha muito problema em largar atrás do Bottas. O Russell não. O Russell é muito bom de classificação e tem um puta ritmo de corrida. Entendeu? Pode não ser igual ao do Hamilton? Pode. Ele pode ainda melhorar. Aí que tá. Ele pode melhorar ainda. Ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem. Mas ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito inteligente. Ele é muito dedicado. Então, não é só que ele é muito rápido. Ele tem todas as qualidades. Ele é rápido, ele é inteligente, ele é dedicado. Então, ele é um cara que pode ganhar do Hamilton. Então, o Hamilton tem que dar tudo. Tem que se dedicar. O Hamilton não gosta de simulador, tem que ir para o simulador. Entendeu? E tem que ficar muito esperto, porque senão ele vai tomar do moleque. Porque o moleque é muito bom. Muito bom. O moleque é show. Tô falando isso faz tempo aqui. É isso aí. Luciano Rita. Quem tem mais chances de ser titular na Fórmula 1 no futuro próximo? Drogovic ou Enzo? Concordo que os dois vão ter que detonar no ano que vem. Olha, o Enzo Fittipaldi fez uma jogada de mestre, hein? De mestre. E a gente falava assim, eu acho que o Enzo tem mais chances de ser titular na Fórmula 1 no futuro do que o Drogovic. Mas eu não imaginava que seria tão maior a chance. Que realmente agora eu acredito que pode sim pintar um brasileiro. Se o Enzo fizer uma puta de uma temporada no ano que vem na Fórmula 2, ele vai para Carlin, né? Sim. Ele vai para Carlin. Uma super equipe. Super equipe. Ele pode fazer tabela, ser campeão. Ir para Toro Rosso não, para AlphaTauri, com o piloto titular sem dar o tostão. Então, porque é o seguinte, a Red Bull tá sem piloto na fila. Tá sem piloto. Tá sem piloto na fila. Então ele tá numa hora excelente. Ele tá num momento assim, olha, o Drogovic, ele falou que os dois vão ter que detonar. O Drogovic, meu filho, ele não tem nem como detonar, ele não tá correndo em lugar nenhum. Ele precisa arrumar uma categoria para ele correr. O Enzo, se detonar, olha, aí eu tem grandes chances de ir para AlphaTauri. Ainda mais que o Japa lá, que o Japa já o Tsunoda. O Tsunoda não dá, entendeu? Não dá. É uma no cravo, 3 na ferradura. Não dá. Fraco demais. Olha, essa aí realmente. Então, eu acho que pode. Eu tô mais pro Enzo. E fora que o Enzo também tem um sobrenome, né? Isso ajuda. Ajuda. Como ajudou o Schumacher, como tem ajudou bons patrocínios, né? Isso ajuda, entendeu? Então, se ele ganhar, é Fittipaldi campeão. Ele vai lá para o lugar do Tsunoda quase. Agora, Fittipaldi, só um comentário, né? O Emerson lá esperando para dar a bandeirada e o cara do lado dele mostrando quantas voltas faltavam. Ô, amigão, você acha que você tá do lado de quem, amigão? Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo, o cara que inventou aquilo lá, entendeu? E o cara mostrando pra ele, falta 3 voltas, agora falta 2. E o Emerson nem olhava, você viu a imagem? Ele nem olhava pro cara. Tá bom. Acho que ele falou. Deixa ele. Chato. Pessoal, sensacional, viu? Mas, muita olho na temporada do Enzo Fittipaldi. Você, patriota, que quer ver um brasileiro na Fórmula 1, torça muito pro Enzo arrebentar no ano que vem, porque aí a chance é grande.
O ano que vem vale a pena assistir as corridas da Fórmula 2. Vocês não ouviram a gente falar isso aqui dos outros brasileiros, não, mas do Enzo pode prestar atenção, porque esse vai ter chance. Vale a pena acordar mais cedo ou comprar F1 TV, é barato. Compra logo F1 TV. Para de mendigar. Para de mendigar. É só não comprar uma pizza no final de semana. Isso, pronto. Entendeu? E compra F1 TV, você vai ter o F1 TV o ano inteiro. Você vai ver as corridas do Enzo todinhas. Isso. Vai parar, vai poder pôr na... Meu, é show. E aí você vai ver se ele tem punch para isso ou não. Isso. Você pode até ganhar, hein? Pode ter azar, pode ter umas batidas, pode quebrar o carro. O negócio é a performance, né, Adalto? O negócio é a performance. O Drogovic esse ano, ele tinha que ganhar, por quê? Porque ele já estava lá há muito tempo. Sim. O Enzo vai para o segundo ano dele. Isso. Né? Então não é que ele tem obrigação de ganhar, tem obrigação de ter uma performance excepcional. Se ganhar, aí, meu amigo, aí pode carimbar o passaporte. Vamos lá. Renato Melo, 100 palavras pelo final de semana. Esse foi outro que foi lá. Eu que estava pensando em não ir. Ouvi vocês e foi demais. Sentimos dificuldade de identificar os carros, mas depois de ver as cores das câmeras, ficou mais fácil, sabe? Entre os carros da mesma equipe, né? Não é fácil mesmo. Não é, não. A gente vê pelo capacete. Agora ficou a dúvida. Quem vocês acham que merecia ser o vice? Os mendigadores Leclerc e Pérez ou o Russell, que deu show no final de semana? O Russell não tem mais chance. Hoje eu digo que é o Russell. Mas ele não tem chance. A chance dele é quase irrisória. Ou tem. Ou não. Nem sei, acho que não tem chance, não. Acho que não. Acho que não tem nem chance. Acho que não. Mas seria, né? Seria o Russell. Você ganhou as duas corridas. Porque outra coisa, hein, ô Bruno? Que absurdo não considerar a corrida a curva de classificação como corrida. Não considera. Aquilo é uma corrida. Mas já melhorou um pouco, que antes eles consideravam como pole, né? Eles desconsideravam a pole da sexta. Entendeu? Olha, vou te falar. Ele ganhou uma corrida espetacular. Tá de brincadeira. Merecia o Russell. Muito bem. Vitor Canevaroli. Vocês acham que o politicamente correto está atrapalhando a Fórmula 1? A impressão é que os pilotos precisam se preocupar mais em ser bons mocinhos do que pilotar. Se encostar em alguém é uma choradeira infernal, punições, etc. Ô Vitor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não achava isso. Eu achava que nem você. Só que o mundo mudou. Nós estamos no século XXI. Hoje, um esportista é uma celebridade. Ainda mais um esportista famoso, um cara que ganha, um cara que, entendeu? Eles são famosos, eles viraram celebridade. Então, conta o que eles fazem fora da pista, conta o que eles dizem dentro. Tudo isso conta para patrocínio deles, patrocínio da equipe, engajamento da equipe e dele nas redes sociais. Então, infelizmente, gostando ou não, eles têm que se preocupar, sim, com o que eles fazem fora da pista, com as declarações que eles falam, né? Eu sugiro você assistir NBA, assistir NFL, e você vai ver o LeBron James, por que ele é querido, por que ele ganha 60 milhões de dólares por ano de salário, mais 200 de patrocínio, entendeu? Porque ele é um bom moço, porque ele sempre fala as coisas certas, porque ele vai em hospital e segura a criança no colo, ele faz as coisas que todo mundo espera. Que uma mas isso não tem nada de errado. Isso não tem nada de errado. Também não é o cara não é obrigado. Não é obrigado a fazer. Mas quando ele faz isso, ele mostra o tamanho do ser humano que ele é. É o que eu acho do Hamilton, por exemplo. Eu não gosto dos outros que não fazem. Eu não gosto dessa expressão que ele usou aqui, politicamente correto, porque eu acho que ela é muito prostituída. Ela é ligada a uma necessidade de desrespeito, né? Porque existem coisas hoje que não cabem mais mesmo. Certos tipos de piada, certos tipos de brincadeiras que não cabem mais mesmo. Mas antes cabia, mas agora não cabe. Então, acabou. Mas eu acho que ele está falando de dentro da pista. Das disputas dentro da pista, que fica essa choradeira pedindo punição, não sei o que, taranã. Aí eu concordo totalmente. Isso não. Aí eu concordo totalmente com ele, porque realmente... Não, dentro da pista não. Eu tô falando fora. Dentro da pista o cara tem que acelerar e ganhar a corrida. E ganhar a corrida tem que se dar. Entendeu? E se não der para ganhar, chegar na melhor posição possível. Isso aí não. Agora, fora da pista, e até o que ele fala pelo rádio, ele tem que tomar cuidado às vezes.
Até fala pelo rádio. Entendeu? Fala depois para a equipe. Não precisa falar para todo mundo ouvir. Ele sabe que todo mundo vai ouvir. Faz a reunião que eu sugeri lá, Pomba. Faz a reunião que o Bruno sugeriu. Ele sabe que todo mundo... Ele quer mandar a equipe para aquele lugar. Entendeu? Seus desgraçados vão para... Fala isso depois na salinha. Bando de safado, me sacanearam, não sei o quê. Na salinha. Falar isso no rádio é ruim, porque você tem criança vendo, junto com o pai, que gosta daquele piloto, e o pai fala para a criança que não pode falar aquilo. Aí ele vê o cara falando, e fala, pô, pai, né? Você gosta do cara, olha o que o cara falou, aí o pai fala, não sei o que, tava nervoso, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Nós estamos no século XXI, mudou as coisas, mudou. Isso. Mudou. Não adianta. Quem acha que a gente está no século passado, né? Ficou lá no século passado. Ficou lá no século passado. Vai ter que acostumar. Muito bem, vamos lá. Sink Header, vocês concordam que a Fórmula 1 deveria adotar a regra da Indy que elimina o tempo do piloto que provocar a bandeira vermelha? Já falamos isso aqui. Falamos isso aqui na época do GP de Mônaco, inclusive, né? Foi. Deveria, sim. Deveria dar mais uma volta para todo mundo. É isso aí. Não só eliminar o tempo dele. Só que em Mônaco o treino vai ter 5 horas e meia se eles adotarem essa regra. Então, vamos lá. O cara bateu, teve bandeira vermelha, teve bandeira amarela. Todo mundo vai ter mais uma volta rápida. Isso aí, vamos lá. O Pinto pergunta: imaginemos que ocorra uma investigação e fique provado que a cúpula da Red Bull soube da batida proposital de Pérez no Qualify de Mônaco e que isso desencadeia o fim da Red Bull como equipe. Nossa Senhora. Ferrari ou Mercedes contrataria o Verstappen e por lugar de quem? É lógico que contratariam, mas assim... Ferrari contrataria ontem. Não vai acontecer isso. Não vai, porque é o que nós discutimos exaustivamente aqui hoje. Não tem jeito de provar. E se provar, a Renault não foi banida da Fórmula 1 por causa da batida do Nelson. Quem foi banido foi o Nelson. E o Briatore, mais ou menos. Mas tá rondando ali, né? Tá rondando. Isso não iria... Mas na hipótese de acontecer, lógico que sim. A Ferrari... A Mercedes eu acho que não contrataria, porque o Hamilton falaria, se contratarem, eu tô fora. E não acho que mandaria o Russell embora, porque eles contrataram o Russell como o futuro deles e estão vendo que fizeram certo. Entendeu? Mas a Ferrari, sim, qualquer um dos dois. Joga o dado para cima. O dado para cima. E quem cair... Eu vou falar uma coisa agora, vou ser xingado, hein? Eu botaria no lugar do Leclerc. Pode ser. Eu tô achando o Leclerc... Eu me decepcionei com o Leclerc esse ano. Decepcionei. Vamos lá. Adriano, boa noite, mestre arauto das informações exclusivas da Fórmula 1 e para o grande Bruno Fórum Race. Belos nomes. Dá para mensurar o nível de melhora da Mercedes mesmo com Ferrari e Red Bull com foco já na próxima temporada? Mensurar quase 1,5 segundos que eles tiraram aí, né? A gente fez isso eu e o Fábio falamos isso no Loucos passado. Eu acho que melhorou sim, não tem dúvida. Agora, melhorou muito, mas a Mercedes, a Ferrari e a Red Bull pararam. Então, só que elas não iam melhorar 1 segundo. Ou 1,5 segundos, como a Mercedes melhorou. Né? Então, elas não iam melhorar isso não. Até porque, quanto mais perto do máximo que você está, mais difícil é melhorar. Entendeu? Quando você está no máximo, você consegue melhorar 1 décimo, talvez 2 décimos. Você não melhora 1 segundo, entendeu? Quando você está no máximo já. Então, a melhora da Mercedes é real mesmo. Talvez não tivesse nessa situação, mas tivesse ainda um pouco atrás, mas muito menos atrás do que estava. É isso aí. O Diego Silva, boa tarde. Será que as batidas da traseira que o Alonso deu no Stroll e no Ocon podem ser indícios de que a idade já está afetando os reflexos? Pumba! O Alonso largou em 17º e chegou em quinto na corrida, né? O Alonso foi um monstro, pegou. O Alonso foi um monstro, o monstro tem sangue nos olhos, adora aquilo ali, é fominha, como gosta de dizer o Bruno, entendeu? É fominha. O Alonso é fominha. Entendeu? Então o Alonso está lá por merecimento, vai ganhar uma nota lá
Da Aston Martin. Aston Martin para ser companheiro de equipe do filho do dono, e o filho do vai ficar bonzinho. Porque eles sabem, eles contrataram um cara que eles sabem como é. Uhum. Entendeu? Não é que o Lawrence Stroll chegou ontem da Lua, viu o Alonso chegar e falou, vamos contratar esse cara. Entendeu? Porque ele guia muito. Não. Eles sabem como o Alonso é. Eles contrataram o cara assim, pagando uma fortuna. Entendeu? Então, eles sabem que eles não vão poder sacanear o Alonso em prol do filho. Não vai. Vão ter que dar o máximo. Eu até contei para o Bruno, quando eu fui lá na quarta-feira, o Alonso tinha razão quando ele falou. Eu dei uma certa razão para o Alonso quando ele disse que a equipe era meio vagabunda, antiprofissional. A equipe realmente é folgada, entendeu? Diferente das outras, entendeu? Então, o Alonso... Desculpa, Diego, eu discordo de você. Vamos lá. Vamos acelerar aqui, porque o negócio tá... Fernando Lima, vocês não acham que deveria aplicar o precedente Briatore ao Sérgio Pérez se provar que ele bateu de propósito? Já falamos, né? Deveria, mas não vai provar. A não ser que ele... provar. Se conseguisse provar, sim, mas não vai conseguir provar. Cirilo Batista falou, não vai conseguir provar. Adalto, fez amizade com o cara da Ferrari, como você falou que estava programado um encontro no GP do Brasil? Conheci o cara. Conheci o cara, falamos bastante, né? Vamos ver como vai ser, né? Dá para dizer que eu fiz uma amizade profissional lá com ele, assim. Gostei do cara, o cara gostou de mim, o cara me fez uns elogios lá no último dia, que eu fiquei até, eu fiquei até meio sem graça, enaltecido, assim, porque eu não precisava fazer isso. Mas vamos ver, né? Disso a virar um cara como é o Mate e o Dude, tem uma distância, entendeu? Uhum. Tem uma distância. Eu posso dizer que eu tenho uma certa amizade com vários lá, não é só com o Dude e com o Mate, mas no nível do Dude e do Mate é difícil chegar, entendeu? Aí é uma coisa que demora um pouco, o nível de confiança tem que ser alto, né? Tem que ser alto. Eu fiz uma coisa aqui, eu já falei com o Dude, já pedi desculpa para ele, né? Quando eu andei na pista, eu não poderia falar que tinha sido com ele, eu acabei falando, né? Ele pediu para eu não falar que tinha sido com ele, né? Eu acabei falando, e eu já pedi desculpa para ele falou que tudo bem, mas para eu me ligar, para eu tomar cuidado, não sei o quê. Não é por nada, não vai acontecer nada com ele lá, mas pega mal, entendeu? Fala coisa que não pode. Eu não poderia andar na pista com ele. Né? Nem com ele, nem com ninguém. Não pode. É proibido. Só pode os caras da equipe. Entendeu? Então, é uma coisa que eu não poderia ter falado e eu falei. Então, vamos ver o cara da Ferrari como vai ser. Né? Ele realmente vai estar na Ferrari ano que vem. Ele já saiu, ele já não está na Red Bull. Né? Não estava nem uniformizado, nada. Ele estava à paisana. Ele veio conhecer o Brasil. Né? Tipo férias, o cara está de férias, né? Ele não está mais trabalhando na Red Bull, ele está de férias. Então o cara veio com uma pessoa e está de férias aqui, inclusive foi para aquela cidade bem legal em Santa Catarina, tem praia. Balneário Camboriú. Não, a capital mesmo, lá para Florianópolis? Florianópolis, foi para Floripa, né? Ele ia para Búzios, depois falei, se eu fosse você, repensa isso. Bateu um barco, bateu na ponte, imagina se o cara fosse para lá e ficar preso no engarrafamento. Entendeu? Então, vamos ver. Não dá para prometer nada, vamos ver. Com o tempo, pode ser que... Mas o cara é muito legal, viu? O cara é muito legal mesmo. E olha, achei que foi uma contratação, porque ele é um cara de... Não vou falar. Continue. Vamos lá, Papalégua. Gostaria de saber quem o Adalto tentaria colocar no lugar do Binotto, caso ele seja demitido. 2 nomes, por favor, porque o primeiro acho que já sei. Rápido, hein, Adalto? Vamos rápido, que o bicho está pegando. O primeiro é Ross Brown. Né, que eu não sei se iria nem por todo o dinheiro do mundo, mas eu pelo menos tentaria. O segundo, Papa... Me ajuda aí, Bruno. Sei lá, o Jean Todt, não, né? O Jean Todt é outro que não iria também. Não iria.
Acho que ele tá velho, bem velho. Tá velho, cansado. O segundo... Pô, eu não sei, cara. Eu acho o pessoal tá especulando o da Alfa Romeo lá, o Vasser. Eu não colocaria esse cara. Se fosse eu, não colocaria, né? Eu não gosto desse cara. Acho que ele aqueles cão que ladra, mas não morde, entendeu? Todo metido lá, bravinho, não sei o quê, mas não faz nada. Eu não colocaria esse cara. Não acho que ele seja... Zac Brown, que não é muito da mesma competidor, é da mesma área, né? Exatamente. Não sei, cara. Talvez tentaria tirar o Christian Horner lá que seria muito difícil. Não sai, não sairia. Se bem que para a Ferrari todo mundo fala que não vai, e quando a Ferrari chama, todo mundo vai, né? Não, mas uma coisa é você sair de uma equipe pequena ou média para ir para a Ferrari. Outra coisa é você sair da Red Bull, que está dinheiro jorrando, recusar aposta, você tem recursos infinitos para você fazer seu trabalho. Acho que não ia, não. Ô, Bruno, eu fiz uma pergunta para o Mate. Falei assim para ele: Mate, quem é mais importante aqui? Isso antes de domingo, né? Eu falei, ele falou assim, como assim? Eu falei, se tivesse que escolher para ficar com um aqui, Vespa ou Adrian Newey? Ele falou, não sei responder. Tá vendo? É o que a gente tá falando. O Verstappen manda na equipe, rapaz. Verstappen manda na equipe. É isso aí. Vamos lá. Murilo Carvalho. A partir da Hungria, a Mercedes deu um salto de qualidade muito bom no seu carro e a vitória do Russell no GP do Brasil coroou o trabalho deles. O que você acha que a Mercedes melhorou nesses últimos meses para passar a Ferrari e chegar próxima da Red Bull? Aerodinâmica, chassi, regulagem, suspensão, altura do carro, o que eles melhoraram? Você já respondeu por mim. Tudo isso, tudo acerto disso daí. E a asa dianteira foi muito importante, porque ela ajudou demais o carro. Meio que um pacotão, assim, né? No meio do pacote inteiro, a asa dianteira ajudou muito, inclusive no acerto do carro. Mas o que mais melhorou aí foi eles entenderem finalmente, eles acham que agora entenderam finalmente o carro. E é por isso, é isso aí. É isso aí, o brother. Algum dado da telemetria do Verstappen na batida com Hamilton no S? Ali parece que ele enfiou o pé como em 2021. Ou seja, como se não houvesse curva a fazer. Aí ele ia bater nos pneus do outro lado se o Hamilton não estivesse ali. O brother continuou com a minha opinião, eles vão bater sempre. E vai ter que tirar o pé o cara que tiver menos a perder. E não, mas passou a questão esportiva, virou uma questão pessoal dos dois, entendeu? Eles não se gostam, nem como piloto e nem como pessoa. Eles são totalmente diferentes. É isso aí. Ele pergunta também da situação do Ricardo por causa dessa treta com o Pérez. Ele vai para lá, né? O Ricardo vai. Ele já tá bonzinho. Ele já falou, já perdoou, já tudo. Quase pediu desculpa. Se o Pérez endurecer o jogo, ele não tem para onde ir. Né? Então tá fora. É lógico. É isso aí. Fernando Paixão. Mestre Adalto, como está a sua fé com a Fórmula 1, tendo como base a lisura e a seriedade de ligas como a NBA e a NFL? Bom. Olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro, que automobilismo é um esporte diferente dos outros. Automobilismo era um esporte de playboy, de bandidinho. Motocicleta, então, nem se fale, entendeu? Motocicleta, quando eu comecei a Interlagos, aqui eu ia muito em corrida de moto também, tinha aqueles estreantes e novatos, depois tinha 50, 125, 350 e 500 cilindradas. O box parecia uma festa, tinha droga, tinha bebida, então, tinha tudo, entendeu? Cigarro, os caras fumam até hoje. Bom, cigarro ainda tem, tanto na MotoGP quanto na Fórmula 1, e a maioria ali fuma. Eu também fumo, então não dá para falar nada. São diferentes, entendeu? E outra coisa, o modo americano começou há muito pouco tempo, isso demora um pouco para isso ser implantado. Né? Já tá, até teve uma pergunta aqui, negócio de politicamente correto, não sei, já está ficando mais
parecido com o NFL e NBA, mas para chegar lá demora, e não sei se também se vai chegar, porque é um esporte diferente, né? É um esporte que envolve risco, né? Futebol e basquete não envolvem, né? Então são esportes diferentes, entendeu? Uma lisura total, absurda, absoluta, eu não acredito em nenhum esporte. Eu não acredito, porque o ser humano não é assim. Por melhor que ele seja. O ser humano não é assim. Né? Principalmente os competitivos, né? Entendeu? Então, exatamente. O ser humano ainda mais, falou muito bem, Bruno, arrebatou. Quanto mais competitivo o cara é, mais difícil é para ele ter aquela lisura absoluta, entendeu? É isso aí. A última pergunta aqui do Zé Dias. O fato de ter chovido contribuiu para igualar o desempenho da Mercedes com Red Bull e Ferrari? As duas equipes tiveram que erguer o carro, algo parecido foi visto na Hungria. Estou ciente da melhora da Mercedes, mas queria saber se esse fator da altura dos carros contribuiu para o mau desempenho da Red Bull. Olha, o Zé Dias, eles não ergueram mais o carro do que eles tinham erguido antes. O carro já tinha sido erguido lá na época da diretiva. Eles já ergueram o carro, todo mundo ergueu um pouco o carro, e não ergueram mais que isso. E a drenagem de Interlagos está tão boa, impressionante. Não sei se vocês repararam, não formou uma poça. Não, impressionante. Não formou uma poça. Eu nunca vi a pista assim na minha vida. Olha, eu sou do tempo que aquela curva do Sol virava um rio, né? Um rio? O cara passava ali, aquilo virava um rio. E pilhava carro ali, lembra? Você foi numa corrida, acho que foi a primeira que 2003, você foi. Não, 2003, que todo mundo bateu na curva do Sol, todo mundo. Mas eu me lembro de uma corrida em 96, que é uma corrida que choveu também muito. E o Rubinho teve uma pega com a Alesi, você lembra disso? A Alesi estava na Benetton, o Rubinho naquela Jordan dourada, na chuva, e os dois andando de lado ali, então pega maravilhoso. E eles passavam na curva do Sol e tinha que levantar o pé, porque o carro aquaplanava ali, né? Aliás, nesse final de semana de Interlagos, trouxeram aí, apareceu, não sei onde, sei lá se foi no Twitter, uma imagem daquele do GP do Brasil de 94, quando o Senna estreou na Williams, da classificação, no sábado, a classificação começou, não sei, que depois caiu aquela tempestade em Interlagos, né? E ninguém ia melhorar o tempo. Aí o Senna foi sair com o carro. Sei lá se ele ia testar alguma coisa, ou se foi dar aquela exibição ali para a torcida e tal. Saiu só ele, era na Williams. O cara parecia um barco andando. Assim, ele passava pela pista, você via, uma imagem de resolução, mas ele ia passando, andando assim, estava devagar, assim, e a água ia fazendo assim, ó, como se fosse um barco mesmo, impressionante. Né? Não, melhorou muito. A única coisa que eu acho que eles fizeram, mas aí todos fizeram, eu não sei se isso pode ter ajudado ou não a Mercedes, eles amoleceram um pouquinho mais a suspensão do que o normal. Mas não fizeram uma suspensão para chuva. Não tinha suspensão de chuva. O que tinha era uma suspensão que estava um pouquinho mais amolecida do que o normal. Entendi. Isso eu não sei se ajudou a Mercedes ou não. Mas o Dodi nem tocou nesse assunto. Tipo, o tempo pode nos ajudar, nada. Não tocou no assunto, entendeu? Então, não sei te dizer. Seria um chute aqui. Mas eu acho que não. Zé. É isso aí. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então, vamos chegando ao final aqui do nosso Loucos para Automobilismo. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. E foi longo também, ninguém pode reclamar. Esse foi longo. Temos nesse final de semana, então, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, daquele circuito maravilhoso, mas vai valer a pena porque tem a despedida do Vettel, tem a super disputa pelo vice-campeonato com os nossos mendicantes aí, o Leclerc e o Pérez. Vamos ver quem... Tem um mistério. Ô, Bruno, tem o suspense. Será que o Hamilton consegue ganhar uma corrida esse ano ou não? Será que consegue, não? Vamos ver quem se humilha mais para conseguir ser vice-campeão. Vai ser o Leclerc ou o Pérez, né? Eles vão disputar ali quem consegue andar de joelhos ali, pedindo, pelo amor de Deus, um pouquinho para mim. É assim que eles fazem, né? E esse final de semana começa a Copa do Mundo também. Ninguém está lembrando disso.
Começa no domingo a Copa do Mundo. Então, eu adoro Copa do Mundo. Então, para mim, meu filho, pode ir. Eu gosto também de Copa. Copa é maravilhoso. Copa é uma coisa abençoada. E tem até os jogos da seleção brasileira lá, são legais também, mas a Copa em si é muito legal. Eu gosto. E é isso, né? E depois do GP de Abu Dhabi, acabou a Fórmula 1. Aí só no ano que vem. Aí a gente começa aqui com os nossos especiais. Isso. Final e início de ano. Muito bem, pessoal. Chegando ao fim, então, desse Loucos para o Automobilismo, um grande abraço para todo mundo e a gente volta, então, na próxima terça aí com mais uma edição do seu podcast favorito. Um abraço para todo mundo. Valeu.